Olá, pessoal do oitavo ano, tudo bem? Nós vamos continuar nosso assunto, tá certo? E como a gente havia falado na última aula, nós fizemos o exercício em sala de aula, não foi, pessoal? E falamos sobre essa última parte das 13 colônias, não foi? Então, nós vamos agora para a página 78 do livro, tá certo? E vai falar sobre a independência do Haiti e das colônias espanholas. Nós havíamos falado sobre a independência dos Estados Unidos, né, que aconteceu a partir da questão das 13 colônias, né, houve o acordo, houve a declaração da independência, e daí surgiram várias revoltas, não foi? Então, o continente americano como um todo foi colonizado por europeus, certo? E esses europeus, de certa forma, queria ser detentor das terras, como a gente havia falado em sala de aula, certo? Assim como ocorreu no Brasil, né, que o Brasil foi colonizado pelos portugueses e que os portugueses queriam, de certa forma, fazer com que as terras brasileiras fossem comandadas pela elite espanhola, e essas terras, com tudo que ela tinha de bom, de bens, de ouro, de materiais, de minério, tudo que fosse produzido no Brasil tinha que voltar para Portugal. Então, tudo isso foi um momento que foi ocorrendo na América como um todo, não somente no Brasil, certo? E aqui a gente vai falar sobre o Haiti, a independência deste país e das colônias espanholas. O Haiti, não sei se vocês conhecem, é um pequeno país da América Central. E esse país é muito conhecido por ser um país praticamente mais pobre de todo o continente americano. E é um país pequeno, que lá o índice de analfabetismo, o IDH, o índice per capita é muito baixo, por ser um país muito pobre, e que, inclusive, o Brasil fez várias missões para esse país, para ajudar na questão da fome, na questão da educação, na questão de guerras também, que ocorrem no país até hoje, né? Então, é importante a gente entender por que houve a independência do Haiti e dessas colônias espanholas no continente americano como um todo, certo? Então, nós já vimos aqui, vocês podem acompanhar essa foto que foi sobre o povo boliviano, sobre a formação dos Estados Unidos. E agora vamos para a independência do Haiti e das 13 colônias, das colônias espanholas, ok? Que diz assim: o atual território do Haiti, que é localizado na ilha de São Domingos, na América Central, foi uma colônia espanhola. Isso quer dizer que o Haiti foi colonizado pelos espanhóis. Então, quando a gente percebe que o continente americano, quando eu falo americano, é América do Sul, América Central e América do Norte, ok? Então, toda essa parte do continente foi colonizado por europeus. Então, os europeus queriam conhecer novas terras, queriam conhecer novos mundos, né? E sabendo disso, a Espanha como um todo, né, o continente, principalmente a América do Sul e a América Central, foi colonizado pela Espanha. Então, a língua predominante nesses dois continentes é o espanhol, ok? Então, vejam, leia aqui comigo, que diz assim, no segundo parágrafo da página 78, certo? Diz assim: os movimentos pela independência na América Latina tiveram influência das ideias iluministas, da independência dos Estados Unidos e da Revolução Francesa. Nós havíamos falado sobre as ideias iluministas, né? Que era de liberdade e igualdade. Então, essas ideias influenciaram todo o processo de independência dos Estados Unidos, e que agora essas mesmas ideias vão também ajudar no processo de independência, ou seja, tornar-se livre, ser um país que tenha sua própria autonomia, sua própria soberania, seu próprio andamento e desenvolvimento local.
Entendeu, pessoal? Então, essas ideias iluministas iriam favorecer os processos e fatores, ideias e interesses. Então, eles quiseram seguir essas ideias, o Haiti. Então, não bastava apenas seguir, né? A gente já ouviu falar, já havia falado na última aula, que a partir do momento que essas ideias, que esses povos, que essas colônias, né, que ainda eram colônias, que era a colônia de São Domingo, ainda não era Haiti, eles passariam sim por revoltas, né? Não era somente dizer que queria, né? Mas com certeza iriam surgir revoltas, porque ainda pertencia à Espanha. Então não era um processo fácil, era um processo de rompimento, certo, pessoal? Então veja comigo, a colônia de São Domingos. Os franceses então começaram a ocupar esse território e desenvolveram uma lucrativa produção de açúcar na região, utilizando a mão de obra de africanos escravizados. Olha bem, aqui entra a França. A França ocupou o território e desenvolveu a produção de açúcar na região. Então, de início, a França, Espanha e a própria Inglaterra queria ser dona do atual Haiti. Mas, logo mais à frente, a França abriu mão para dar lugar à Espanha. Entendeu? Então, logo de início, a França procurou desenvolver a produção de açúcar na região. Então, esses países não somente querem ocupar os territórios, mas querem fazer o quê? Com que esse território se desenvolva. Em prol, não do território, mas em prol da própria economia da França, da Inglaterra, da Espanha. Então, vejam como é o processo de desenvolvimento. Entendeu, pessoal? Então, se vocês verem aqui, por exemplo, no final do século XVIII, a maioria da população da parte francesa da ilha era formada por africanos e por seus descendentes. Então, é uma colônia de origem africana. Bom, existia forte tensão na colônia, na colônia gerada pelas desigualdades sociais. Uma pequena parcela da elite colonial francesa branca possuía terras e riquezas, enquanto cerca de 500 mil de escravizados e libertos possuíam poucos direitos e viviam em situação de extrema pobreza e miséria. Isso quer dizer o quê? Que a elite era dona de praticamente tudo da colônia, enquanto os escravizados tinham muito pouco, que era a grande maioria da população. Vocês entenderam? Então, a partir daí, desse momento em que poucos tinham muito e muitos tinham poucos, foi que surgiu esse sentimento de indignação por parte da colônia do Haiti. E aí foi surgindo essas revoltas, foi surgindo esses conflitos para que a colônia do Haiti começasse a se romper, começasse a andar sozinho, tá bom? Então, veja aqui na página 79, que diz assim: a independência do Haiti. O início da Revolução Francesa, em 1789, teve grande repercussão em São Domingos. Ainda não era colônia, ainda era São Domingos. Ainda não era o país, era ainda colônia. Os ideais de liberdade e igualdade, como eu havia falado, propagados pelos revolucionários franceses, inspiraram levantes de escravizados da colônia. Então, alguns escravizados se levantaram para erguer a bandeira dessa liberdade e dessa igualdade. Eles não queriam mais estar sob o jugo da Espanha, não queriam mais estar debaixo das ordens de um país. Eles queriam andar por si só. Entenderam, pessoal? Então, vamos lá. Para a gente entender esse processo, vai também entrar até a figura de Napoleão Bonaparte. Veja aqui, página 79, que diz assim: em 1802, Napoleão Bonaparte enviou uma tropa numerosa à ilha para retomar o atual controle sobre a colônia e restabelecer a escravidão. O exército francês prendeu Toussaint e levou-o para a França, onde foi morto. Entretanto, o exército rebelde continuou a lutar, expulsando os franceses da ilha. Isso quer dizer o quê? Que Napoleão queria que retornasse a escravidão no país. Não queria que esses levantes tomassem conta desse território. Então, quando a gente olha isso, a gente fica pensando, mas por que os europeus queriam tomar conta desse território? Os europeus sempre tiveram o sentimento de soberania.
não é? Então, se eles têm esse sentimento de soberania, de detentor das terras, né? Então, naquele tempo, quem tinha terra tinha poder, certo, pessoal? E esse poder era um poder que era muito importante. Então, a gente vê, em 1804, os ex-escravizados, sob o comando de Jean-Jacques Dessalines, proclamaram a independência do território, batizando com o nome de Haiti. Então, a partir desses conflitos, surge então a independência do Haiti, né? Agora, o Haiti, sim, ficou independente, mas nós vemos até hoje, é um país que está numa extrema pobreza, é um país que tem índices alarmantes de violência, né, de golpes, de ditaduras. Então, nem todos os países que foram colonizados ainda estão restabelecidos completamente, né? Como quando a gente fala restabelecidos, estão assim consolidados, né? Democraticamente, como também culturalmente. Então, tudo isso foram processos que, ao longo do tempo, fizeram com que esses países tivessem certa soberania, tá bom? Então, é isso. Quando a gente fala da independência dos países na América, a gente vai falar de Brasil, vai falar de Argentina, vai falar de Haiti, vai falar de Cuba. Então, vários países e terras, certo? Fizeram parte desse processo. E um deles é o Haiti, tá? Então, pessoal, qualquer dúvida, eu quero que vocês falem para mim. Quem não entendeu, pode mandar e-mail, pode mandar WhatsApp, que na medida do possível estarei ajudando vocês, tá ok? Tá bom? Então, tchau, tchau, pessoal. Até mais.